Boa noite. Ei, Mariana, Cíntia. Olá, doutor Fábio, já chegou? Gente, boa noite. Meu nome é Débora. Eu sou do setor de marketing aqui do Vila da Serra. Hoje nós vamos falar sobre medicina fetal e avaliação avançada do primeiro trimestre da gravidez. Nosso convidado de hoje é doutor Fábio Batistuta. Já vou chamar ele aqui para começar a conversar com a gente. Só um minutinho. Boa noite, doutor Fábio, tudo bem? Boa noite, Débora, tudo bem? Joia! Gente, o doutor Fábio vai conversar com a gente hoje. Ele é diretor técnico da FETALI, Medicina Fetal e Ultrassonografia, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em ultrassonografia e medicina fetal. Ele é coordenador do serviço de cirurgia fetal aqui do Hospital Vila da Serra. Muito obrigada, doutor Fábio. Eu quem agradeço. Boa noite a todos. Ah, vai ser uma Boa noite. honra poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Ótimo. A gente vai começar com as perguntas que a gente recebeu na caixinha de perguntas durante a semana. Depois vamos abrir os comentários para novas perguntas, tá bom? Tá ótimo. Vamos começar então. Primeira coisa, doutor Fábio, a Cris perguntou uma pergunta muito pertinente. O que é avaliação avançada do primeiro trimestre? É um ultrassom? Que tipo de exame que é? Pois bem, assim, na verdade, né, se a gente for analisar a respeito de todo o cuidado que é realizado na gestação, a finalidade é basicamente a mesma, né? A gente tentar chegar ao final da gestação e tentar assegurar que mãe e bebê vão saudáveis para casa, né? Acontece que com a evolução da tecnologia, com a evolução do conhecimento médico, com o saneamento de algumas questões muito básicas do cuidado pré-natal, né, o cuidado ele foi ficando cada vez mais precoce na gestação. Né? Antigamente as pessoas moravam em zona rural, deixavam para ganhar seus filhos, ou ganhavam em casa, ou deixavam para vir para a cidade, ou para os hospitais, ou para os futuros hospitais já no final da gestação, ou quando já tinham algum problema, alguma complicação. Né? Então, percebendo isso, o cuidado da saúde pré-natal antes do nascimento, ela começou a ficar cada vez mais precoce, porque eles observavam o seguinte: se a gente acompanhasse a grávida dias, meses antes do parto acontecer, né, muitas situações poderiam ser evitadas, né? E esse cuidado ele foi ficando cada vez mais precoce, até que a gestação ela passou a ser acompanhada desde o momento em que suspeitava que estava grávida, né? Mas mesmo assim, todo o enfoque de cuidado ele era muito concentrado no final da gestação, né? No período próximo ao parto. Então, alguns anos atrás, um grande pesquisador inglês, que é o Dr. Kipros Nicolaides, esse modelo de acompanhamento pré-natal ele é do século XVIII, final do século XVIII e XIX. O Dr. Kipros Nicolaides ele observou o seguinte, que muitas das condições que já aconteciam lá no final da gestação, muita complicação que acontecia lá no final da gestação, ela poderia ser diagnosticada, suspeitada, tratada e prevenida em fases muito precoces da gestação. Né? Então, doenças como a pré-eclâmpsia, né? Algumas malformações fetais, controles dietéticos, tratamentos clínicos diversos, como diabetes, a hipertensão materna. Né? Então, algumas rotinas de cuidados começaram a ser estabelecidas no iniciozinho da gestação, né, para exatamente prevenir essas complicações que aconteceriam lá na frente da gestação. E em cima desse conceito, de cuidado, a ultrassonografia, que sempre foi uma ferramenta de acesso à realidade que o bebê está vivenciando dentro do útero,
ela passou a ser utilizada como um meio da gente levantar informações, tanto da saúde do bebê, né, do funcionamento da placenta, do desenvolvimento do embrião, né, da formação do embrião, né, e a partir do levantamento desses dados, dessa investigação, dessa avaliação, que passou a ser cada vez mais precoce, é que começaram a ser estabelecidas rotinas, hoje mundialmente aceitas, testadas, que trazem benefício lá na frente da gestação. Então, em síntese, o que é uma avaliação avançada da saúde do feto, né? Seria um levantamento sistemático das informações dessa mãe e da família dela, do histórico obstétrico dela, do histórico familiar dela, exames clínicos, né, como avaliação de peso, altura, pressão arterial, né, avaliação ultrassonográfica, que é uma avaliação ampla, né, do funcionamento da circulação placentária, da formação estrutural do bebê, e aí dentro dessa formação estrutural existem inúmeras estruturas que a gente pode analisar, né? E em cima dessas informações tentar antever o seguinte: esse bebê está sendo gerado de uma maneira normal, né? Depois eu posso até comentar um pouco o que é isso. Essa placenta ela tem um funcionamento adequado, essa mulher já tem um histórico pessoal de situações, de doenças que poderiam levar a um aumento de risco lá na frente, de complicações, né? E baseado assim, com cálculos muito sofisticados, com softwares muito sofisticados, essas informações todas elas são cruzadas, né? Cada uma com seu peso na avaliação do risco, elas são cruzadas e a gente pode calcular um risco, né? De que essa gestação possa desenvolver uma pré-eclâmpsia, né? De que esse bebê possa ter uma doença sindrômica, uma síndrome cromossômica, né? De que esse bebê possa ter um desfecho ruim ao longo da gestação, né? E em cima desse cálculo a gente pode estabelecer algumas medidas, algumas linhas de cuidado, tanto de segmento, de realização de exame, medicações, né? Que levam a uma redução desses riscos. Então uma avaliação avançada seria isso: ultrassom, avaliação clínica da mãe, né? A avaliação de dados biofísicos dessa mãe, muitas vezes avaliação de dados bioquímicos, né? O cruzamento dessas informações, o estabelecimento de uma estratégia de atenção, de cuidado, de profilaxia, né? A comunicação do profissional que vai fazer essa análise de risco com o obstetra que está fazendo o pré-natal, né? Para que as pacientes que têm um risco aumentado, elas possam ser monitoradas e cuidadas mais de pertinho. Em síntese, Ótimo, é muita coisa, né? Fala pra gente rapidinho, você citou dois termos aí que talvez nem todo mundo conheça. O que seriam dados biofísicos e bioquímicos? Dados biofísicos, né? Por exemplo, a aferição da pressão da mãe, né? São informações da saúde da mãe que a gente pode medir através da medida da pressão, do peso, muitas vezes levantamento de algumas informações sobre fluxo placentário e tudo mais. E os bioquímicos são substâncias químicas que a gente pode coletar no sangue da mãe ou em qualquer tipo de tecido que, quando é analisado, pode trazer informações para a gente. Então, existem algumas substâncias que são liberadas pela placenta, por exemplo, que quando a gente usa no cálculo de risco, ela pode otimizar esse resultado, aumentando a sensibilidade e diminuindo a margem de erro, né? A gente não usa sistematicamente no Brasil o cálculo através da bioquímica por questões de custo, por uma questão de cultura, né? E a gente ainda precisa evoluir muito nessa questão, até mesmo das outras medidas mais baratas que a gente precisa fazer para poder chegar numa avaliação muito boa, assim, antes de solicitar a bioquímica. Mas está disponível, tem laboratórios no Brasil que fazem, mas ainda a gente tem uma dificuldade em utilizar essas informações para rotina clínica, para rastreio. Uhum, ótimo. E quando que começa Quando que é realizada essa avaliação avançada? Já começa assim que descobre, igual você citou, tem um mês específico?
Todo o cuidado da gestação, ele já começa no momento que a pessoa tem intenção de engravidar, quando possível, né? Mas a análise avançada, ela segue o protocolo da Fetal Medicine Foundation, que é uma fundação em Londres, que tem diretrizes de rastreio e de exames, né, que a gente avalia quando o bebê mede de 45 milímetros de comprimento até mais ou menos 84 milímetros de comprimento. Isso representa uma idade gestacional que varia de 11 semanas até aproximadamente 13 semanas e 6 dias, né, que corresponde ao exame que todo mundo conhece como o exame da nuquinha ou o exame da translucência nucal. Ok. E esse tipo de exame é indicado para todo mundo ou só quando já tem alguma suspeita de que possa ter alguma dificuldade na gestação? Essa estratégia de segmento é uma estratégia universal, assim, ela está indicada para todas as gestantes, porque a finalidade dela é exatamente a gente separar o seguinte, olha, quem que a gente precisa cuidar mais de pertinho, quem que pode ter alguma complicação na gestação, daquela paciente que nesse momento não tem um risco elevado, não tem sinais de complicação. Então, a gente pode meio assim que afrouxar um pouquinho o cuidado, né? Em países onde a medicina é socializada, normalmente o pré-natal ele é realizado de maneira mista, não é sempre o profissional médico que acompanha essa gestante durante a gestação inteira, né? Tem muitos outros profissionais, como a própria enfermagem, né? Assistente social, nutricionista, e o cuidado acompanhado pelo médico fica restrito àquelas situações onde a gestante, de fato, tem algum problema de saúde que precisa ser acompanhada pelo médico. Então, é uma maneira também da gente organizar o segmento dessas gestantes, né? Então, teoricamente, isso varia, né? Porque é uma política, deveria ser uma política de Estado, uma política de sistema de saúde, né? Você fazer esse rastreamento para todas as gestantes de maneira universal, exatamente para que a gente sistematize quem vai precisar de mais atenção, né? Ou quem a gente às vezes pode reavaliar isso mais para frente, esse risco lá na metade da gestação. Ok. E quais são as doenças que podem ser detectadas nesse exame? Ele dá diagnóstico só de síndrome de Down ou o que mais que a gente fica sabendo quando a gente faz todos esses exames? A finalidade da gente fazer uma avaliação avançada não é para a gente ver, assim, vou fazer para ver síndrome de Down, por exemplo. Tá? Tem muita gente que procura o consultório e vem com essa demanda, esse é o exame para ver se o bebê tem Down. Eu disse, não, a gente não investiga isso assim, com esse propósito. A gente quer saber o seguinte, quem que é seu bebê? Né? Quem que é essa criança que foi fruto de amor, que ela é esperada e que a gente está buscando cuidado, né? Quais são as necessidades dessa criança? Né? O que ela vai precisar durante o pré-natal? Né? Será se ela vai precisar de uma atenção especial? Será se ela tem que nascer num serviço de atenção terciário, onde a gente tem uma UTI neonatal super avançada, onde a gente tenha equipes de cirurgia cardíaca, neurológica? Será se esse bebê vai precisar de algum recurso lá na frente que garanta a ele mais dignidade, que garanta a ele mais condições de poder sobreviver, ter uma vida o mais próximo do saudável possível? Né? Então, a gente como cuidador, né, uma pessoa que está ali para dar a mão para essa mãe, para essa família e para esse bebê, né, quando a gente trabalha com informação, com dados que são bem coletados, com dados que são bem elaborados, isso diminui muito a possibilidade de erro, né? E, naturalmente, vai aumentar a chance da gente descobrir situações adversas que a gente não gostaria que tivesse ali, de doenças, inclusive a síndrome de Down, mas outras tantas. Tá? Então, assim, a gente pode sistematizar a capacidade de uma avaliação bem detalhada, sabe, por profissionais que têm uma formação adequada. A gente pode sistematizar o que a gente pode encontrar. Então, assim, o diagnóstico de doença genética nunca é ultrassonográfico. Tá? Então, a primeira coisa que as mães, né, as mulheres têm que saber é o seguinte, a gente não faz diagnóstico de síndrome, de doença, por ultrassom.
tá? A gente tenta atestar a normalidade. O que é isso? A gente avalia no bebê se o crescimento dele está no ritmo adequado para um crescimento naquela idade, se o desenvolvimento dos órgãos internos estão apropriados para aquele momento da avaliação, né? Se existe alguma medida, algum dado que está fugindo daquilo que é o esperado, daquilo que é o padrão. Tá? Nem sempre, quando a gente avalia um dado que foge da normalidade, do padrão, significa doença. Mas significa que a probabilidade de haver doença, a chance de ter doença é maior. Então, quando a gente atesta que o bebezinho está desenvolvendo dentro daquilo que é o padrão, né, isso significa também que ele não vai ter nada? Também não, mas o risco diminui muito. Né? E quando a gente tem variações do padrão, quando a gente mede uma translucência alterada, quando a gente vê um perfil de face e vê que é um perfilzinho, que às vezes tem uma fronte muito proeminente, uma cabecinha com um ângulo muito plano, né? Um cérebro que não está crescendo adequadamente, né? Ou quando a gente vê que o crescimento do embrião não acompanha o esperado, então a gente já começa a acender uma luz amarela e fala assim, olha, a gente pode estar diante de uma síndrome, né? E a síndrome de Down, por exemplo, é uma das mais frequentes em humanos, das síndromes cromossômicas. Né? A gente pode detectar doenças, por exemplo, que é passível de tratamento intraútero, da gente fazer cirurgias, inclusive, como a hérnia diafragmática, a gente pode suspeitar, né? Já pode suspeitar com 12 semanas se esse bebê tem uma mielomeningocele, que é um defeito de fechamento da coluninha dele. Né? A gente pode suspeitar de uma infinidade de problemas, né, que, por mais difícil que seja de abordar junto aos pais, o fato da gente negligenciar isso ou não abordar esse assunto com os pais não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que ele não vai estar lá, não quer dizer que o pai, em um momento, ele não vai descobrir, por exemplo, que o filho dele ele precisa de um cuidado, de uma atenção especial. Tá? Então, assim, tem várias doenças que a gente pode suspeitar a partir da ultrassonografia e a partir dessa suspeição, né, propor, olha, vamos investigar mais a fundo, você quer fazer um estudo genético por esse motivo, né? Olha, eu estou suspeitando que a função placentária sua pode sofrer uma alteração lá na frente. Vamos entrar com uma medida preventiva, existe remédio para isso, né? Vamos acompanhar essa pressão mais de perto no terceiro trimestre, entendeu? Então a gente já consegue ter um panorama da complexidade que esse pré-natal vai exigir. Ótimo. Quanto mais cedo souber, melhor, né? É. Vamos lá. O médico, quando a mãe vai no médico, como que ele faz a solicitação desse exame? É o próprio ginecologista, obstetra que vai fazer essa série de exames? Como que ele encaminha? Para quem que ele encaminha? Olha, essa questão de fluxo é uma coisa que ainda, assim, como existem algumas rotinas que já estão muito sedimentadas pelos pré-natalistas, né? Mudança de cultura nessa é sempre um pouco demorado e exige muita relação, muita conversa com os cuidadores, né? Com as linhas de cuidado. Esses exames, normalmente, eles são feitos por profissionais que têm formação para isso, né? São profissionais que sabem fazer ultrassom, né? São profissionais que têm certificação da Fetal Medicine Foundation para poder analisar esses dados, medir de maneira correta essas estruturas que podem estar alteradas ou não, né? Porque o fato de medir fora da técnica, medir rápido, sem o cuidado, às vezes a gente pode superestimar uma doença ou às vezes subestimar uma doença. Né? Você imagina você superestimar e alertar os pais de um problema, às vezes muito grave, geram uma ansiedade muito grande e, às vezes, quando a gente vai analisar, o dado ele foi coletado de uma maneira um pouco descuidada. Então, o ideal, né, é que a avaliação avançada é uma consulta, tá? É uma consulta com um profissional que tenha capacitação. Existe o nome desses profissionais, por exemplo, no site da Fetal Medicine Foundation. Então, as clínicas e os profissionais que estão capacitados para cálculo de risco, para análise da formação do bebê, geralmente são profissionais que têm formação em medicina fetal, ou mesmo que não tenha formação em medicina fetal, já passou pela
pelo curso da Fetal Medicine Foundation. Tá? Esse profissional ele é auditado todos os anos, ou seja, toda essa avaliação, todas essas medidas, a gente tem que mandar fotos lá para a Inglaterra, a gente tem que mandar os dados que a gente coleta, esses dados eles são submetidos a uma análise estatística, né? E o pessoal da Inglaterra, eles liberam um parecer falando, olha, você está apto a continuar medindo e calculando. Não, você não está medindo de maneira adequada, você precisa refazer o curso e mandar novas imagens. Entendeu? Uhum. Então, tem os profissionais. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente já tem colegas, que os colegas obstetras já têm costume de estar encaminhando, existem clínicas que se esmeram em fazer esse cuidado. Mas é sempre bom lembrar que isso não é um exame de ultrassom. Tá? Então, o estudo avançado é uma consulta onde a gente mede a pressão, onde a gente pesa, mede a altura, coleta os dados, colhe uma história com a paciente, né, onde a gente olha os exames de ultrassom que ela já tem, faz um histórico das gestações anteriores, né, passa pelo ultrassom, aí vai fazer todas as medidas que são da rotina, avaliar a translucência nucal, o osso nasal, ducto venoso, refluxo tricúspide, avaliar a anatomia do bebê, tentar ver o rim, diafragma, coração, né, avaliar o crescimento, avaliar os ossinhos do bebê. Depois de fazer o ultrassom, depois de fazer uma consulta, coletar todas as informações, a gente vai cruzar esses dados, vai estabelecer um perfil de risco, vai sentar com essa família e vai explicar para essa família, olha, o que significa isso? Tá? Nesse contexto de um exame que tem esse achado, né? De uma mãe que tem uma idade, às vezes, um pouco mais avançada, né? A probabilidade de ter uma doença ela é uma probabilidade muito alta, é uma probabilidade real. Né? O que vocês querem fazer a nível de entendimento desse problema? Até que ponto vocês querem avançar na investigação? Né? As questões logísticas, financeiras relacionadas, por exemplo, com cada exame desse. Então, isso é discutido com o paciente. Né? Quando o exame está alterado ou a suspeita de uma doença genética, por exemplo, ela é real, a gente discute fazer uma biópsia, às vezes faz uma biópsia, para poder fazer um teste genético nessa criança, né? Depois entra em contato com o obstetra para poder passar para ele, olha, a paciente que eu estou acompanhando, a fulana de tal, ela apresentou um risco aumentado, foi discutido tal assunto, foi feito tais exames para chegar à conclusão, né? O resultado deu esse significa isso. Né? E baseado nisso, a gente vai bater bola com o obstetra no sentido de conduzir essa gestação junto, de ver se precisa fazer mais alguma coisa para poder investigar ou não. Obviamente que isso quando são os casos alterados. Tá? Uhum. A grande maioria, graças a Deus, assim, os bebês, eles não têm necessidade da gente ir tão longe, talvez, né, só mesmo fazer o cálculo de risco e estabelecer algumas linhas de cuidado e emitir o relatório. Né? Uhum. E essa consulta, a gestante pode procurar diretamente esse serviço ou tem essa necessidade de ser encaminhada pelo obstetra dela, por exemplo? O ideal é que seja encaminhada pelo obstetra, porque quando a gente vai emitir um parecer de risco, a gente envia para o profissional que vai prestar os cuidados, que é quem vai seguir o pré-natal. Né? Então é sempre bom, essa paciente ela está vinculada ao profissional que vai conduzi-la até o final da gestação ao serviço. Muitas vezes não dá tempo, às vezes ela agenda uma consulta com o profissional e o consultório dele às vezes está cheio, não tem vaga, e está passando o tempo de realizar o exame, né? Muitas vezes ela pode ligar para a clínica e marcar e explicar, olha, eu quero fazer uma avaliação avançada, quero marcar uma consulta com a medicina fetal ou com o médico que vai fazer o cálculo de risco, né, na clínica que ela tem referência e que faça esse tipo de serviço. Né? Então, muitas vezes a gente solicita que ela venha com as guias dos exames para poder fazer os exames todos, a avaliação do Doppler, né, a avaliação do morfológico do bebê, né, da translucência nucal, muitas vezes a gente precisa avaliar pela via transvaginal, pela posição do bebê, para poder avaliar outros dados pela via abdominal, a gente não consegue, principalmente quando a paciente tem um biotipo que desfavoreça o exame, né? Às vezes é um pouco mais gordinha, às vezes tem miomas no útero, né? Então, a gente fazer uma avaliação ultrassonográfica de tudo, né? Do Doppler, do coração, da morfologia, né? E uma consulta,
né, que a gente vai sentar com essa paciente, vai levantar os dados prévios dela, vai medir a pressão, né, e depois vai discutir o risco e explicar os próximos passos, né? Então, sempre que possível, né, que ela venha encaminhado do obstetra, que é a referência dela e que é o médico do pré-natal. Se não estiver conseguindo, e por questões de avanço da idade gestacional, né, ela pode procurar os profissionais que já são da confiança dela, ou que ela vai buscar indicação, que olhou no site da Fetal Medicine Foundation, ou que já tem uma certa reputação no mercado para poder fazer essa avaliação e levar o resultado depois. Ah, ótimo. E essa avaliação? Normalmente os convênios cobrem, não? Não, infelizmente tem clínicas que não são credenciadas ou não fazem esse exame por convênio. Né? Porque o que acontece? Os avanços de investigação, de cirurgias e tudo mais, muitas vezes eles acontecem, né? E só depois que isso se torna uma rotina muito bem estabelecida, que você tem nível de evidência científica suficiente, né? E que os próprios pacientes começam a solicitar para que esses serviços sejam incluídos, e isso começa a vir depois. Então, assim, na verdade, seriam serviços diferentes, né? Uma consulta acompanhada de ultrassom com os códigos necessários para a realização desse exame, né? Alguns profissionais não atendem convênio, então não teria como fazer isso, e tem que verificar se aquele profissional que ele é credenciado, né, se ele faz isso por convênio ou não, se ele é credenciado para fazer consulta ou não. Né? Então, isso varia de clínica para clínica, né, naturalmente. Tá mesmo cada caso, né? A maioria dos bons serviços, esses serviços eles são feitos de maneira particular, assim, as pessoas que já têm mais renome, que já fazem isso há mais tempo. Ok. A Camila está perguntando: TN alterada com feto sem alteração genética, é possível? É possível, sim. A TN é a translucência nucal, né? A translucência nucal, o nome é até baseado noutra maneira de avaliação que nem o ultrassom, né? Porque a gente não tem luz ali no ultrassom, né? Então, translúcido é porque quem desenvolveu o exame de translucência foi avaliando os fetinhos que tinham síndrome de Down contra a luz e observava que na nuca do bebê havia um acúmulo de líquido, tá? E esse acúmulo de líquido, então, era mais comum de ser encontrado em crianças, por exemplo, com síndrome de Down, tá? Então, o fato de ser mais comum de ser encontrado não quer dizer que todas as crianças vão ter, tá? Mas é uma variação de padrão. Existe uma curva de normalidade dessa medida que varia para cada dia da gestação, tá? Que quando essa medida ela está acima daquilo que é o normal, acima do percentil 95, a gente chama, isso começa a aumentar a probabilidade de que haja doença. Tá? Mas nem todo bebê que tem essa variação de padrão vai ter qualquer tipo de alteração genética. Inclusive, ela pode estar alterada em doenças não genéticas também, em doenças que não necessariamente a gente vai fazer o diagnóstico de doença cromossômica, por exemplo. Ok. Quais tipos de doença que seriam essa, por exemplo? Por exemplo, algumas malformações cardíacas no bebê. Tá? Então, por exemplo, malformações no coraçãozinho, insuficiência cardíaca no bebê, alterações de drenagem linfática no bebê, alterações de anemia na criança, decorrente de infecção, decorrente de diversas causas de anemia que o bebê pode apresentar, mesmo no início da gestação, né? Alterações metabólicas, esse bebê pode apresentar, e isso pode levar a aumento de translucência nucal. Algumas doenças esqueléticas, displasias esqueléticas, estreitamento do tórax, né? Então são várias alterações, hérnia diafragmática, que poderia levar à alteração da translucência nucal. No caso de gêmeos, né, uma doença que chama síndrome de transfusão feto-fetal pode levar à alteração da translucência nucal de um dos fetinhos, uma diferença na translucência nucal. Né? E você tem casos em que o bebê vai ter uma alteração de translucência nucal e é um bebê que não vai apresentar doença. Tá?
E tem muitos estudos mostrando, às vezes, que a translucência nucal aumentada, que a gente não vai diagnosticar nada, em alguns casos pode aumentar o risco lá na frente de ter algumas outras doenças, né? Lá na infância e adolescência da criança, entendeu? Então tem muita coisa assim que a gente está descobrindo, tem muitos exames novos que estão sendo realizados e que estão ampliando o leque de correlação entre esses achados anormais fora do padrão com doenças, algumas diagnosticáveis facilmente, outras assim requer um pouco mais de atenção. Por isso que a gente recomenda fazer o estudo avançado, porque não é só tem translucência nucal aumentada, tem doença. Quando a gente vai avaliar o bebê no exame avançado, a gente vai ver, tá bom, a translucência está alterada, mas como é que está a formação do cérebro desse bebê? Como é que está o perfil da face dele? Como é que está a calcificação dos ossos? Né? Será se ele tem uma fenda palatina ou não? Como é que está o coraçãozinho desse bebê? Obviamente que tudo assim, relacionado com aquela idade gestacional. Então, avaliar um coração de um bebê de 13 semanas, né, dá pra gente ver muita coisa mesmo, sabe? Suspeitar de um monte de doença. Mas não é a mesma coisa que a gente vê um coração de um bebê de 24, 25, 26 semanas. Tá? Mas assim, a gente já pode afastar um monte de doenças graves com 13 semanas, 14 semanas de gestação. Né? Avaliar a própria hérnia diafragmática, né? Avaliar vísceras abdominais, avaliar o próprio comportamento do bebê, né? Enfim, então a translucência ela é um norte que a gente tem, é um dado muito importante, né? É um dado que tem uma sensibilidade muito alta para rastrear doenças, mas não, o fato de um bebê ter uma translucência alterada, isso não significa que o bebê tem doença. Né? Só significa que a gente tem que estudar com muito cuidado essa situação. Ok. A Camila perguntou mais uma coisa. Qual o limite da medida de PM? Ela depende do CCM? O que seria CCM primeiro? CCN é o comprimento da cabeça anádrica do bebê. Tá? Essa é uma das principais medidas para a gente calcular a idade gestacional na criança. E existe uma correlação, né, do tamanho desse comprimento com a medida da translucência nucal. Então, ou seja, seria uma curva de normalidade. Então, espera-se, por exemplo, que o bebê que tem um CCN de 6 centímetros, né, de comprimento, a translucência nucal pode variar de tanto a tanto. Entendeu? Normalmente a média aí com 6 centímetros é em torno de 2,5 milímetros a medida da translucência nucal. Só que a correlação não é tão direta, sabe? Essa medida a gente não consegue avaliá-la isoladamente. Para a gente fazer um bom cálculo de risco, a gente tem que pegar essa medida, jogar no software, tá? E cruzar essas informações com outras variáveis que pode ou reforçar esse risco ou às vezes diminuir esse risco. Tá? Obviamente que quando a gente tem uma translucência muito espessada, isso isoladamente já autoriza a gente a discutir com a paciente a possibilidade de algumas doenças genéticas. Então, assim, eu não recomendo, né, que nenhuma gestante ou mesmo algum colega assim, que use só a translucência nucal para poder fazer qualquer tipo de aconselhamento. O aconselhamento seria, olha, deu alterada a translucência nucal, né? Procura um colega que faça o rastreamento de primeiro trimestre para poder avaliar se não tem nenhuma outra informação, né, que possa corroborar aí com uma doença ou não, né, antes de falar, olha, seu bebê tem um risco de... Seu bebê pode ter Down, por exemplo. Né? A paciente sai assim, muito abalada, é um momento da vida que a gente às vezes não está preparado para receber notícia ruim. A gente não quer receber notícia ruim na gravidez, né? E é muito duro para a gente ter que dar notícias às vezes ruins ou às vezes não conseguir dar uma notícia 100% esclarecedora. Mas o fato ele tem que ser lidado de frente, né? O fato da gente mascarar um problema ou omitir uma informação não quer dizer que ele não existe e não quer dizer que lá na frente isso não vai cobrar a conta, entendeu? Então, mas a gente pode fazer isso de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito carinhosa, né? Calcado no melhor que a gente tem de evidência científica para minimizar esses ruídos de comunicação, minimizar esse choque que às vezes pode ser causado por essa quebra de expectativa.
Sim. Doutor Fábio, caso a gestante não fez essa avaliação avançada do primeiro trimestre, nos próximos trimestres existe algum tipo de avaliação, de investigação mais avançada também que possa ser feito? A avaliação da gestação e do bebê é um contínuo, tá? Desde sempre. A gente tenta. A finalidade de fazer ultrassom, o que que é? Eu ver a morfologia e ver se o bebê está saudável. Independente da época da gestação que você faz. Uhum. Tá? Então, a intenção de um profissional que está ali investigando se os padrões de normalidade, se os padrões de desenvolvimento estão normal ou não, é exatamente ver isso. Olha, tem alguma coisa que possa trazer dificuldades para essa criança, trazer algum prejuízo para a vida dela? Então, independente da idade gestacional. Só que, tecnicamente falando, existem momentos da gestação em que algumas informações elas têm um peso, elas têm um valor estatístico, elas têm uma sensibilidade para que a gente suspeite mais ou menos de determinados grupos de doença. Então, por exemplo, quando a gente faz um estudo avançado do bebê, um rastreio bem feito no primeiro trimestre da gestação, a gente consegue suspeitar em torno aí de 85%, às vezes 90%, dependendo das informações que a gente levanta para cruzar os dados, dos bebês, por exemplo, tem uma síndrome de Down. A gente consegue detectar aproximadamente 70% dos bebês que vão precisar fazer cirurgia dentro do útero. Entendeu? A gente consegue suspeitar de uma hérnia diafragmática, sentar com esses pais, né, falar para eles, olha, esse bebê precisa fazer um estudo genético, porque essa é uma patologia cirúrgica, né, ele pode se beneficiar de uma cirurgia lá na frente, e aí dá tempo de você sentar com essa família, sabe, e digerir todas essas informações, né, e colocar aquela situação que é uma situação, num primeiro momento, catastrófica, colocar nos trilhos, entendeu? Então, e ajudar a família, ajudar o profissional e dar um direcionamento. Então, a gente faz o exame morfológico no primeiro trimestre, estudo avançado, faz o cálculo de risco, né? A gente pode estar reavaliando esse bebê no segundo trimestre também, no período que vai de 18 a 24 semanas, em média, mas pode ser feito em outras épocas também. Mas nessa época a gente tem uma sensibilidade maior, a gente consegue ver mais coisas, sabe? E nesse momento a gente avalia a função placentária de novo, faz cálculo de risco para pré-eclâmpsia, a gente avalia o colo do útero dessa mãe para ver o risco de parto prematuro, a gente faz um checklist, um inventário de toda a anatomia do bebezinho, lá da pontinha do cabelo até a unha do dedão do pé ali, procurando variações da normalidade, malformações, malformações pequenas, malformações maiores, entendeu? Doenças que poderiam trazer algum prejuízo, avalia também se essa mãe tem risco de ter insuficiência placentária, né? Enfim. E depois a gente reavalia no terceiro trimestre, tá? E essa data é uma data que ainda assim ela é pouco padronizada, mas a gente recomenda sempre dar uma olhada ali por volta de 26 até 32 semanas para ver a curva de crescimento. Em pacientes que têm indicação, fatores de risco, avaliar o coração do bebê fazendo um ecocardiograma. Tá? A gente avalia também a função placentária, o bem-estar do bebê, né? Ver se a função placentária está adequada, se surgiu algum fator de risco nessa mãe, né? Algumas malformações que... Opa, caiu aí. Caiu. O suporte caiu aqui. Algumas malformações que às vezes não foram possíveis de serem avaliadas no primeiro e segundo trimestre, a gente pode resgatar ali no terceiro trimestre, tá? Mas sempre não buscando doença, assim que a gente fala, né? A gente está cuidando desse bebê, a gente está atento à expressão que o corpinho dessa criança, na formação dela, no desenvolvimento, manifesta diante de situações que possam colocar ele e a mãe em risco, né? Não quer dizer que a gente vai detectar todas essas situações. Muitas vezes a gente vai ficar com dúvida, muitas vezes a gente tem que complementar com outros exames, que não ultrassonografia. Né? Muitas vezes a gente tem que ligar para o obstetra e falar, olha, pede para vir semana que vem, olha de novo, presta atenção nisso daí. Né? E muitas vezes a gente prefere ser um pouco mais cauteloso no sentido de rever e cuidar desse bebê do que às vezes negligenciar e deixar passar batido algo que ali na frente vai fazer a diferença no cuidado.
Ok. Em relação às mamães, tem alguma característica, alguma doença que normalmente já vai indicar que o bebê vai precisar de alguma atenção especial, vai ter algum tipo de alteração, seja pressão alta, diabetes, alguma coisa nesse sentido? Sim, doenças clínicas maternas, né, que possam surgir ao longo da vida com qualquer pessoa, algumas delas elas podem interferir de maneira muito contundente na gestação. Então, por exemplo, um diabetes tipo 1, que a paciente está tendo mau controle antes de engravidar, se ela engravidar com a glicose descompensada, isso aumenta o risco de malformação, tá? Aumenta o risco de complicações ao longo da gestação. Né? A mulher hipertensa, né, que não está fazendo uso adequado das suas medicações, né, isso pode interferir. Às vezes o uso, dependendo do tipo de antihipertensivo que ela está usando, tem que trocar antes de engravidar, porque tem algumas medicações que são contraindicadas o uso durante a gestação. Então, o controle de saúde, controle de peso, né, porque o peso ele interfere no metabolismo da mulher como um todo, né, no estado inflamatório dessa paciente, aumentando o risco aí de parto prematuro, aumentando o risco de hipertensão na gravidez, aumentando o risco de diabetes, né, aumentando o risco de um monte de complicações. Né? Pacientes que já têm um histórico, por exemplo, de uma cirurgia no colo do útero, ou que ela teve uma perda gestacional no final ali do primeiro trimestre, no meio do segundo trimestre, pode estar associado com o risco de parto prematuro. Né? Então, são situações que, quando a gente detecta antes de engravidar, né, dá a oportunidade da gente fazer um controle clínico melhor e essa paciente entrar numa gestação, numa condição de saúde muito melhor. E essas pacientes que têm algumas dessas alterações, tipo lúpus, síndrome de anticorpo antifosfolípide, né, que são colagenoses, as trombofilias, um índice de massa corporal elevado e tudo mais, muitas dessas condições elas servem como fator de risco para complicações lá na frente da gestação, principalmente da pré-eclâmpsia, do parto prematuro, da restrição de crescimento fetal. Né? Para essas pacientes, né, existem medicações que vão prevenir, vão diminuir esse risco de pré-eclâmpsia, por exemplo, como uma medicação simples que é o AS, tá? O ácido acetil salicílico, que se iniciado em fases iniciais da gestação, até a 16ª semana de gestação, isso diminui de maneira muito importante o risco de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento nesses bebês. Entendeu? Diminuindo também o que a gente chama, desculpa, o risco de prematuridade iatrogênica. Então, medidas relativamente simples, como uma boa história, né, coleta de dados anteriores, né, medida de pressão, de peso. A medida de pressão tem que ser feita de maneira adequada, com equipamento chancelado pela Fetal Medicine Foundation, tem a técnica certa para fazer isso no pré-natal, então não pode ser qualquer aparelho, não pode ser medido de qualquer forma. Então, pegando essas informações todas, a gente consegue saber o seguinte, olha, qual que é a probabilidade estatística dessa gestante desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é uma das doenças que mais causa mortalidade materna, prematuridade e mortalidade neonatal. Né? Estatisticamente significativo, então ela pode se beneficiar do uso do cálcio e do AS, por exemplo, que reduz a incidência dessas doenças lá na frente da gestação. Uhum. A gente sempre quer saber também uma forma de prevenir tudo isso que pode acontecer, né? A gente teve uma live sobre gestação e parto de alto risco, e essa questão de fazer essa avaliação avançada, procurando possíveis problemas futuros. Tem coisas que a gestante pode fazer para prevenir? A gente citou na outra live a questão de exercício físico, de alimentação, de ter uma saúde bacana. Além disso, tem outras coisas, outras dicas, alimentos mágicos que todo mundo sempre quer. Ó, primeiro, assim, para quem tem doenças clínicas, né, que já sabidamente tem doenças pré-existentes à gestação, fazer um bom controle com o seu clínico e já consultar o seu ginecologista com antecedência, com pelo menos 3 meses antes da intenção de engravidar.
que aí nessa situação vai ser orientado algumas medidas, como o uso do ácido fólico, que ajuda a diminuir os defeitos de fechamento do tubo neural, né? Troca de medicações que são contraindicadas durante a gestação, controle adequado de glicose, de pressão, né? A atividade física ela é boa em qualquer fase da vida, em qualquer fase. Obviamente que existem atividades para perfis diferentes. Então, para quem já é um atleta, para quem já tem uma vida ativa, e ela pode manter essa rotina, talvez fazer algumas adaptações, né? Quem nunca fez atividade física, começar com o auxílio de um profissional, né? Para que ela consiga manter isso ao longo do pré-natal e durante toda a gestação, né? Alimentação é receita da vovó, entendeu? É comer de tudo de maneira saudável, né? Muita fruta, muita verdura, né? Alimentos antioxidantes, né? Evitar o excesso de carboidrato, evitar o excesso de gorduras, né? Ou seja, você tem um monte de alimentações específicas para cada tipo de perfil de vida também, né? O controle de peso, quando possível, né? Prévio à gestação, né? Isso melhora bastante. Né? E durante a gestação, a mesma coisa, continuar usando o ácido fólico até o final do primeiro trimestre, né? Adicionar as medicações para prevenir a pré-eclâmpsia e outras doenças, se o perfil de risco dela mostrar que ela vai ter benefício, né? Continuar usando as medicações receitadas pelo clínico para que ela, para a situação específica que ela está vivendo, né? Enfim, ela tem que fazer uma avaliação médica com um profissional de ginecologia e obstetrícia previamente, e depois que engravida, ela pode passar por todas essas avaliações mais avançadas, tanto de ultrassonografia quanto de perfilização de risco da gestação. Ótimo. A Margarida Fernandes deixou um depoimento aqui, falando que recebeu a informação sobre a mielomeningocele por você e que a sua sensibilidade e a competência foi muita, que ela saiu bem mais tranquila e confortável para o próximo passo. E que foi um sucesso intrauterino. Que bom, a Margarida é um doce, assim, ela sempre está manifestando e eu estou acompanhando o desenvolvimento do rapazão dela, que está lindo, né? Dá gosto de ver, assim, é emocionante, né? E eu só tenho a agradecer, Margarida. Você sabe disso, assim, que é de coração, desde quando a gente esteve junto pela primeira vez, e eu fico muito feliz que a cirurgia realizada pelo Dr. Fábio Peralta, lá em São Paulo, né? Foi antes da gente ter começado a operar aqui em Belo Horizonte, né? Mas ela sempre está dando muito apoio e está presente. Um grande abraço, Margarida. Obrigada, Margarida, pelo depoimento. Doutor Fábio, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma informação que você acha que ficou faltando aí para esclarecer para as futuras mamães e papais? Nossa, é tanta coisa assim que às vezes a gente até se perde. Você viu o que eu falo, né? Eu falo muito. Mas acho que o mais importante é o seguinte: a gente tem um olhar muito carinhoso para a gestação, sabe? Cuidar. Cuidar, né? Para a gente também fazer um diagnóstico de situações de risco, de doença, sabe? Muitas vezes a gente tem que ter a frieza de ser técnico, ter um distanciamento, às vezes, do paciente para a gente não deixar que as coisas interfiram no raciocínio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser meio paizão, sabe? E acolher, porque a insegurança, o medo, a indefinição, isso também é muito prejudicial, né? Eu brinco, às vezes não, eu falo com as gestantes que às vezes eu acompanho, assim, que a gravidez para mim, né, como pai, é uma missão, sabe? Muito mais do que satisfazer a sua vontade de ser mãe, né, de uma questão de satisfazer seu ego, de uma felicidade. Quando você deflagra o processo de uma gravidez e que você permite que ela venha, né, naquele momento ali você está assumindo uma responsabilidade muito grande, né, que é pegar na mão desse bebezinho, independente de quem venha, né, se venha bonitinho, se venha feinho, se venha especial, se tem uma doença ou não tem uma doença, né, se a vida dele, a passagem dele entre nós, ela vai ser mais breve, ou se ele é que vai cuidar da gente na velhice ou não. Ou seja, isso daí não está na mão da gente,
né? Eu acho que o importante é a gente acolher e usar o que a medicina tem de informação, que a gente sabe que vai gerar benefício, mas muito mais do que isso daí, respeitar esse indivíduo, né? Que a única coisa que ele espera da gente é amor no seu sentido mais amplo, sabe? Respeito, né? Ele quer ser respeitado, ele quer ser acolhido, ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, né? Independente de quem vem, a gente ter essa postura de atenção, de cuidado e de respeito é muito importante, porque se já estando normal, a vida é um desafio por si só, né? Respirar quando nasce, né? Conseguir achar o peito e ter força para sugar, né? Saber pedir o alimento, ficar em pé pela primeira vez, né? O desafio do primeiro passo, é tudo muito desafiador, assim, é muito grande para a criança, né? Se tudo estando normal já é um desafio muito grande, numa situação de uma situação especial, né, é muito mais difícil, muito mais desafiador. Então a gente, como profissional, tem essa missão, né, de poder abrir novas portas, novas janelas, abraçar e cuidar. Então é a maneira que eu penso, é a maneira que eu tento nortear o meu trabalho e procuro me cercar de colegas, né, que trabalham com a gente lá na FETAL e tudo, que tenham valores semelhantes e que tenham esse cuidado e essa atenção. Semana que vem temos mais lives. Acompanhe a gente no Instagram para ficar sabendo de todas as lives, todos os eventos. Se tiver ficado alguma dúvida ainda, pode mandar para a gente pelo direct. Se quiser sugerir algum tema também. E só agradecer, doutor Fábio, pela disponibilidade, pelo carinho de estar aqui com a gente hoje. Eu que Boa noite. agradeço. Uma boa noite e até breve. Até. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos que tiveram a paciência de ouvir.